Olá, queridos! Bem-vindos a mais uma videoaula que tem por título Citoplasma. Essa aula se destina à primeira série do ensino médio e veremos profundamente quais são os constituintes desse componente celular. Ao final dessa aula, eu espero que você conheça, então, qual é a composição do citoplasma e entenda a função de cada um dos seus componentes. Só para relembrar, na aula passada falamos sobre a membrana celular que reveste a célula e faz a diferenciação do que está dentro para o que está fora das células. E agora vamos ver o que está dentro da célula, o que essa membrana permite que entre na célula. O citoplasma ele é formado por uma parte líquida viscosa, algo como se fosse um gel, meio gelatinoso, que a gente chama de citossol. E imerso nele tem várias estruturas, como vocês podem ver na imagem aí. Então, nós vamos falar basicamente dessas estruturas que estão imersas no citoplasma. Nas células procariotas, o citoplasma é tudo que está delimitado pela membrana plasmática. Então, tudo que está aqui delimitado por essa parte mais esverdeada é o citoplasma. Nele nós vamos encontrar os ribossomos, vamos encontrar plasmídios, que são pequenos pedaços de ácidos nucleicos na forma circular, que vão conferir a esse eucarioto resistência a algum antibiótico, algum diferencial a esse procarioto. E vamos encontrar o DNA também circular desse procarioto, que não está isolado por uma membrana nuclear, como acontece com os eucariotos. Ele está no citoplasma, em uma região específica, mas ele está no citoplasma. Já nos eucariotos, nós vamos encontrar o citoplasma sendo delimitado pelo que vai da membrana plasmática até a membrana nuclear. Então, isso aqui é que é o citoplasma, que vai da membrana plasmática à membrana nuclear. Aqui já não é citoplasma, aqui é núcleo, está bem? Então, vamos encontrar nesse espaço os ribossomos, que podem estar livres no citoplasma ou podem estar aqui, fixo ao retículo endoplasmático. Vamos entender como isso acontece. Vamos encontrar também um citoesqueleto, que é a estrutura que dá sustentação à célula. Pense comigo, nós não somos uma massa gelatinosa, nós temos algo que dá forma ao nosso corpo, que sustenta o nosso corpo, que é justamente o esqueleto. A célula também possui, só que a ele nós chamamos de cito, que cito vem de estudo da célula, então citologia é o estudo da célula, então o citoesqueleto é o esqueleto da célula, ok? Que vai dar essa forma e estrutura à célula. Nós temos os centríolos e diversas organelas. E vamos falar sobre cada uma delas nesse vídeo e sua importância, ok? Primeiro que nós vamos falar são os ribossomos. Os ribossomos eles são super importantes nas células, eles estão tanto nas procariotas quanto nas eucariotas. E a função dele principal é a produção de proteínas. Ele é formado por uma subunidade maior, que nós falamos, que é uma parte maior, e uma subunidade menor. Vem, então, um RNA mensageiro, uma fita de RNA mensageiro, que passa entre essas duas subunidades, elas se juntam para ler esse RNA mensageiro. Com base nele, ele gera, então, a cadeia peptídica que vai dar origem à proteína. Então, conforme esse RNA vai passando aqui, certo? Pelas subunidades, as subunidades se juntam para ler esse RNA mensageiro, vai produzindo aminoácidos aqui, que estão ligados formando proteínas. Se não lembram disso, retorne lá na nossa aula de proteínas. Vamos falar sobre isso mais detalhadamente nas nossas próximas aulas. Então, o que você precisa saber agora é que os ribossomos estão dentro das células produzindo proteínas e são formados por duas subunidades, uma maior e uma menor.
Esses ribossomos, então, como eu já havia dito, eles podem estar soltos no citoplasma ou fixos no retículo endoplasmático, formando o que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Como isso acontece? Quando esse RNA mensageiro começa a ser lido aqui pelas subunidades, aqui logo no início pode ter uma sequência que a gente chama de sinalizadora para que esse ribossomo, avisando esse ribossomo que ele deve ir se prender ao retículo endoplasmático para continuar a produção da proteína. Se ele não tem essa sequência, no início não tem esse pedacinho, essa sequência sinalizadora, esse ribossomo fica solto aqui no citoplasma produzindo a proteína. Então, sustentando a nossa célula, nós temos o citoesqueleto. Ele é um conjunto de fibras, temos 3 delas, que é o filamento de actina, filamentos intermediários e o microtúbulos. O que você precisa saber nesse momento, então, que esse é o esqueleto da célula. Na segunda série, vemos essas estruturas mais profundamente, entendemos o funcionamento de cada uma delas. Agora, só precisa saber que a célula não tudo que está na célula, no citoplasma, não estão soltos por aí. Tudo isso aqui, todas essas organelas, até mesmo o núcleo, estão sustentadas por componentes. Então, a mitocôndria daqui, ó, ela está assim, na verdade, na célula. É que aqui, se a gente deixasse o citoesqueleto aqui à mostra, a gente veria um monte de coisas e não conseguiria observar os detalhes da célula. Então, a gente tira o citoesqueleto para a gente conseguir ver os componentes, certo? Mas todos eles estão sustentados por vários tipos de citoesqueleto, por vários tipos, nesse caso aqui, filamentos intermediários. Nas células também nós vamos ter os centríolos. Falaremos bastante sobre os centríolos, como falarmos sobre mitose e meiose, que serão nossas próximas aulas, que vão atuar diretamente na divisão celular. Como de uma célula surge outra célula. Isso é divisão celular, ok? E os centríolos têm uma participação muito importante. Além disso, eles atuam também na formação de cílios e flagelos, estruturas de locomoção das células, que também falaremos mais à frente. No citoplasma, nós encontramos, então, como eu já havia dito, o retículo endoplasmático, que é toda essa estrutura aqui em azul, ó, ao redor do núcleo. Ele fica aqui mesmo, ao redor do núcleo, tá? Isso tudo é o retículo endoplasmático, que pode estar granuloso ou não granuloso, liso ou rugoso. Então, quando ele está rugoso ou granuloso, é quando ele possui ribossomos presos a ele. Como eu falei lá, o ribossomo recebeu uma sequência iniciadora do RNA mensageiro que ele teve que se prender à membrana do retículo. Então, nesse caso, nessa etapa aqui, ele é um retículo endoplasmático rugoso. Caso todos esses ribossomos se desprendam, ele estará um retículo endoplasmático liso. Okay? Então, o fato de ser liso e rugoso não é permanente, é algo daquele momento. Então, ou ele está liso ou ele está rugoso. Okay? Na maioria das células, você vai encontrar mais o retículo endoplasmático rugoso, porque tem muita proteína a ser produzida. Em outras células específicas, você vai encontrar mais retículo endoplasmático liso, porque cada um deles vai ter uma função diferenciada. Como você pode ver aqui, o retículo endoplasmático liso tem como principal função a produção de fosfolipídios, ácidos graxos e colesterol. Essa é a principal função do retículo endoplasmático quando ele está liso. Quando ele está rugoso, a principal função dele é produzir as proteínas lá com os ribossomos. Então, os ribossomos receberam aquela sequência sinalizadora e produziram as proteínas. Essas proteínas, elas sairão desse retículo endoplasmático aqui em vesículas. Tá vendo essas vesículas? Isso aqui é uma vesícula, uma bolsinha cheia da proteína produzida pelo retículo endoplasmático. Então, ele produz a proteína aqui dentro, o ribossomo, forma a vesícula. Uma vez formada a vesícula lá no retículo endoplasmático rugoso, bonitinha lá, pelo ribossomo, essa vesícula, ela tem, na maioria das vezes, como destino, uma outra organela, que é o complexo de Golgi.
ou complexo golgiense, ou aparato de Golgi. Você pode encontrar todos esses nomes. São vários nomes para a mesma coisa. Meu Deus, que nome difícil! Por que esse nome complicado? Porque quem descobriu foi um pesquisador chamado Golgi, e aí, se você descobre, você dá seu nome, certo? Então, por isso que é um complexo de Golgi. Um complexo porque são várias. O complexo de Golgi é essa parte aqui, ó. Complexo porque são várias bolsas, por isso é um complexo. E é de Golgi porque foi ele que descobriu. Ele que achou, certo? Então, essa vesícula que foi produzida pelo ribossomo do retículo endoplasmático rugoso, essa proteína, muitas delas não estão já prontas para serem utilizadas. Elas precisam receber coisas extras. Então, podemos fazer uma analogia com a produção de um carro. É como se no retículo endoplasmático rugoso construímos toda a lataria, toda a estrutura do carro e agora está na hora de pintar, de botar os detalhezinhos nessa proteína para que ele fique totalmente pronto. Então, essa vesícula deixa o retículo endoplasmático rugoso e vai para o complexo de Golgi. Recebe o que precisa, recebe o acabamento que precisa, vamos dizer assim, na verdade são açúcares, e aí ela pode ir para o seu destino. Muitas vão para o ambiente fora da célula, são exocitadas, outras podem acabar atuando até mesmo dentro da célula. No complexo de Golgi também há a produção de carboidratos, de açúcares. No citoplasma da célula, nós encontramos também estruturas chamadas de lisossomos. São pequenas bolsinhas, que a gente chama de vesículas, ok? Que são ricas em elementos digestivos, enzimas digestivas. A gente pode pensar como se fossem pequenos ácidos. Não são ácidos, são enzimas digestivas, ok? Que têm a capacidade de gerir uma diversidade grande de substâncias na célula, inclusive a própria célula. Nosso corpo, ele pode fazer o que a gente chama de apoptose nessas células, que é o que a gente chama de morte celular programada. O que isso significa? Sabe a mulher quando ela engravida, que a barriga dela cresce bastante e depois que o neném nasce, a barriga diminui? Como é que essa barriga diminui? A célula entra em morte celular programada. Ela sabe que ela não tem mais função para estar ali. Então, o corpo começa, vamos dizer assim, a matar as suas próprias células. Como ele faz isso? Justamente graças aos lisossomos, que são essas vesículas cheias de enzimas digestivas que começam a soltar na célula e digerir ela mesma. Okay? Então, isso é uma apoptose, é comum acontecer nos seres vivos. O mesmo acontece também com os sapos, quando eles vão digerindo para virar os sapos, a cauda que se perde do girino é por um mecanismo de apoptose, de morte celular programada. Tá? Além disso, os lisossomos também atuam lá após a fagocitose. Lembra quando a gente falou da fagocitose? Que a célula traz para o interior dela bactérias, coisas que podem prejudicar? Então, elas trazem essas bactérias para matá-las, como um sistema de defesa. E como é que elas matam? Pegando essas enzimas digestivas que estão dentro dos lisossomos e lançando naquelas vesículas que foram geradas no fagossomo, que a gente chama, né? Que é aqueles bracinhos dos pseudópodes que traz para o seu interior as bactérias. Se não entendeu nada do que eu estou falando, volte algumas aulas, reveja o vídeo, veja lá o que é a fagocitose, trazendo a vesícula e liberando as enzimas digestivas. Outra coisa que encontramos na célula eucariótica são os peroxissomos, que são vesículas cheias de enzimas que a gente chama de oxidases. Quais são as funções dessas enzimas? Elas se juntam com o gás oxigênio, oxidando substâncias do nosso corpo, substâncias orgânicas do corpo, que podem ser prejudiciais, gerando algo que vocês não vão imaginar, que é a água oxigenada, que a gente chama de peróxido de hidrogênio. Só que ela gera dentro do próprio peroxissomo, e ali ela vai ter uma outra enzima, que é a catalase, que vai destruir essa água oxigenada para que não nos faça mal. Então, é totalmente controlado isso. Onde nós encontramos muitos peroxissomos?
no nosso fígado, que é o detox natural do nosso corpo. É ele, esse negócio de tomar suco detox não tá com nada. Você tem um detoxificante especial, que é o seu fígado, que é cheio de peroxissomos, que está ali destruindo tudo que é substância tóxica para o seu corpo. E não é à toa que pessoas que bebem muito álcool, bebidas alcoólicas, eles acabam tendo um trabalho extra do fígado, porque ele, graças aos peroxissomos, que vai oxidar esse álcool e liberá-lo do organismo. Então, o peroxissoma é super importante. Ele também vai oxidar os ácidos gráficos, preparando para a matéria-prima para a respiração celular. Não se preocupe com isso, falaremos sobre isso na segunda série. Mas entendam que o nosso corpo ele tem um detox natural graças a essas vesículas. Outras organelas que já falamos bastante delas ao longo das aulas são as mitocôndrias, que são essas estruturas aqui. Mitocôndrias responsáveis pela respiração aeróbica celular, falaremos sobre isso na segunda série, porém, vocês precisam saber que as mitocôndrias são responsáveis pela produção da sua energia. Você tem energia para fazer as coisas no seu dia a dia graças às mitocôndrias, ok? Então, elas são a fábrica de energia da célula. E no caso da célula eucariótica vegetal, não é no caso aqui, que essa aqui é uma célula animal, mas na vegetal nós vamos encontrar os plastos, sendo o mais famoso o cloroplasto, que é o que dá a cor verde aos vegetais. O cloroplasto ele vai fazer a fotossíntese, porém as células eucarióticas vegetais elas têm outros plastos além do cloroplasto. Elas têm os cromoplastos, que faz com que uma flor tenha cores bonitas, vermelhas, outras cores. Então, são outros tipos de plástico com pigmentos que dão essas cores à planta. Okay? Por isso que a gente coloca como plastos e não só como cloroplastos. Existem outros plastos nas células eucarióticas vegetais. Nessas células também, nas vegetais, nós encontramos os vacúolos. Os vacúolos são grandes bolsões presentes nessas células. Sua principal função é justamente armazenar substâncias nas células. Substâncias boas, como também substâncias tóxicas que poderiam prejudicar as células, certo? Então, é uma grande bolsa de armazenamento de substância. Espero que vocês tenham conhecido os componentes celulares, que lembrem as principais funções de cada um deles. Sei que são nomes complicados, mas são importantes ao longo da nossa disciplina, certo? Então, volte ao vídeo sempre que necessário e espero que tenham chegado até esse momento entendendo a função de cada um deles. Aguardo vocês no próximo. Até mais. Tchau, tchau.